Eu tava falando pra você sobre um dos problemas, que é a decisão desordenada, galera. O fato é que problemas causados pela falta de planejamento no contexto de um negócio de artesanatos, como a ausência do planejamento estratégico, isso impacta negativamente várias áreas do teu negócio artesanal. A falta de planejamento pode resultar em desafios que podem ser significativos para o teu negócio de artesanatos. Desafios que comprometem o sucesso do teu negócio de artesanatos. E alguns dos principais problemas causados pela falta de planejamento. O primeiro problema que eu vejo assim, muitíssimo gritante na cara do artesão empreendedor é decisão desordenada e ineficaz. Uma tomada sem um plano estratégico claro, uma tomada de decisão do tipo ad hoc ou, em outras palavras, uma tomada de decisão onde tu te encontra fazendo uma escolha de forma reativa e não proativa. Isso pode levar a decisões apressadas, decisões sem informações e que não vão estar ali alinhado com os objetivos do teu negócio de artesanatos. Os objetivos de longo prazo, o que não é bacana para o negócio de artesanatos. Uma decisão desordenada e ineficaz pode gerar uma falta de direção. Sem planejamento, sem objetivos claros. E sem objetivos claros, o negócio de artesanatos vai carecer de direção, de orientação, de norte, o que dificulta a priorização de tarefas dentro do negócio de artesanatos. A realocação de recursos. E quando eu falo recursos, eu falo de dois grandes recursos que um artesão empreendedor precisa, que é o recurso do tempo e o recurso financeiro. É importante esses dois recursos. E tempo e dinheiro são recursos que resultam em esforços que são dispersos, em tarefas que não contribuem efetivamente para o crescimento do negócio de artesanatos. Aqui nós temos um entrave do artesão empreendedor, que é essa falta de direção, na verdade do artesão em geral. E isso tudo, uma decisão desordenada, ineficaz, esse é um problema causado pela falta de planejamento. E outro problema causado pela falta de planejamento é o impacto na eficiência operacional. Cara, a falta de planejamento afeta diretamente a eficiência operacional do negócio de artesanatos. Falei para vocês, afeta tanto na parte de recurso financeiro quanto na parte de tempo. E quando a gente fala de tempo, a gente fala também de eficiência operacional. Afinal de contas, operações é tudo aquilo que a gente faz em prol da produção, enquanto a gente está produzindo. Uma falta de planejamento afeta a eficiência operacional com relação, por exemplo, na gestão dos recursos. Agora não é nem na questão de afetar o recurso, certo? Mas não é a alocação de recursos, e sim da gestão. Sem um plano para guiar as operações, para te saber o que vai fazer dentro da oficina de artesanatos, o gerenciamento de recursos, como o tempo, eu posso citar também a matéria-prima. Ligado ao tempo, tá a mão de obra. Ligado à matéria-prima, tá o dinheiro. Pode se tornar ineficiente, levando a desperdícios, a gastos desnecessários. Se a gente for olhar, o artesão muitas vezes tem esse reflexo, tem esse feeling de não se planejar. Ele vai e faz o que tá na ideia. Deu na louca, vamos dizer assim. Nada de errado com isso, tá tudo bem. Talvez o artesão não saiba disso, mas o artesão empreendedor, ele já tem que ter essa sacada que eu tô passando aqui, que é a falta de um planejamento gera essa ineficiência nas operações, na capacidade de produção. Vai acontecer falhas no planejamento, principalmente no planejamento da produção, que pode resultar na incapacidade de atender uma demanda maior. Ou o inverso proporcional também é real aqui. Pode acontecer de se ter uma superprodução, aumentando aí os custos, inclusive os custos de armazenamento, mas se tem uma superprodução de algo que não se vende, e isso diminui a liquidez. Você acabou de assistir um trecho incrível, não é mesmo? Mas esse é apenas um pedacinho que rolou na live passada. Assista os episódios completos do podcast 5 em 30, toda terça às 8h01 da noite, onde a gente explora ideias como a desse corte, só que com mais profundidade. Não perca essa oportunidade de expandir o teu conhecimento, tendo um impacto positivo no teu negócio artesanal. Então, agora mesmo anota aí na tua agenda, terça-feira que vem, às 20h01, ou seja, às 8h01 da noite, anota aí e eu te vejo por lá.
E agora, um bom vídeo para ti. Então, outro problema ocasionado pela falta de planejamento é a dificuldade de crescimento e escalabilidade do negócio de artesanatos. A ausência de um plano estratégico, por exemplo, um plano estratégico robusto, forte, bem direcionado, limita a capacidade de se escalar o negócio de artesanatos. Uma expansão não planejada, por exemplo, o artesão não, né? Mas a pessoa comum sente aquela vontade de fazer um artesanato. Aí ela descobre que pode ter uma habilidade artesanal, independente da área que for, e ela começa a trabalhar ali com artesanatos, produzindo as peças e produtos artesanais ali, super de boa. Com o passar do tempo, ela descobre que essa habilidade artesanal pode monetizar, pode render dinheiros, né? Pode render recursos. Logo, a pessoa, ela começa a trocar o seu artesanato por grana, por dinheiro. E isso é uma forma de expandir, é uma forma de crescer. Saiu de uma simples paixão, virou um hobby, de um hobby virou um empreendimento, virou um negócio. E crescer sem um plano pode levar a uma expansão descontrolada. Muitas vezes é insustentável a longo prazo. É o que acontece com muitos artesãos. Eles se estressam com os processos existentes e a qualidade do produto e a satisfação do cliente, isso tudo diminui ao longo do tempo. Eu já vi isso, inclusive já aconteceu há poucos dias atrás. Um dos meninos que trabalha comigo chegou pra mim e mostrou uma foto. Olha essa peça artesanal aqui do fulano. Cara, ele trabalhava bem direitinho. Olha o relaxo que tá essa peça dele. Digo, puxa, realmente, a gente conhece o trabalho dele e vê que realmente descaiu bastante o trabalho dele. Por quê? Justamente, ele tem muito trabalho, muito serviço, além do trabalho da renda principal dele, faz com que ele negligencie com a qualidade do produto dele, porque ele não se planejou, não se organizou para ter esse crescimento exponencial. Então, uma expansão não planejada gera estresse no processo criativo de produção, gera uma má qualidade do produto, que leva a uma má qualidade do produto e que vai impactar a satisfação do cliente. Essa dificuldade de crescimento e escalabilidade advindo da falta, da ausência de um planejamento, por exemplo, de um planejamento estratégico para crescer o negócio, limita a inovação. A falta de planejamento restringe a capacidade do empreendimento, da empresa artesanal, inovar e se adaptar às mudanças do mercado, pois não há uma estrutura organizada com base para se testar novas ideias ou adaptar-se às condições ou às tendências de mercado que podem estar emergindo, podem estar surgindo. Sem um plano, sem um planejamento, por exemplo, financeiro adequado, com certeza haverá problemas com o fluxo de caixa. Quer tu queira, quer tu não queira, todo o negócio de artesanatos, na verdade, uma característica básica, independente do negócio que for, de um lado entram dinheirinhos e saem mercadorias, produtos artesanais, ou seja lá o que for, né, serviços e produtos. De um lado entra dinheiro e sai produtos e serviços. De outro, saem dinheiros e entram materiais. Entram pagamento de mão de obra, por exemplo, saem dinheiro. Se de um lado sai dinheiro e entra produto, do outro entra dinheiro e sai produto, existe aí um looping, existe aí um fluxo. Esse fluxo, esse flow, esse cash flow ou esse fluxo de caixa, quer tu queira, quer tu não queira, existe em qualquer empresa, o que não é diferente com o negócio de artesanatos. Afinal de contas, de um lado saem produtos artesanais e entram dinheiros ou valores, recursos financeiros. De outro lado, esses recursos financeiros, parte desse recurso financeiro sai para dar entrada a novos materiais, insumos, matérias-primas para o artesanato. Logo, existe um fluxo de caixa. E sem um planejamento financeiro, haverá problemas no fluxo de caixa. Vai ser difícil uma gestão do fluxo de caixa, vai ser ineficiente, resultando aí em situações, em momentos em que o artesão não tem fundos, simplesmente não tem fundos o suficiente para pagar as contas. Vocês já pegaram isso? Vocês já enxergaram isso em colegas? Se tu não sabe, tá tudo bem. Mas a partir do momento que tu sabe disso que eu tô te falando e negligencia no planejamento, com certeza faltará fundos para te cobrir as operações do teu negócio de artesanatos e investir em oportunidades que o teu negócio de artesanatos vai se desenvolver, vai crescer, gerando assim dificuldades de investimento. A falta de um plano financeiro claro dificulta a obtenção até mesmo
de financiamento ou até mesmo de investimentos e reinvestimentos. Pois, vou falar como investidor. Geralmente a gente procura um negócio com estratégia clara, com projeções financeiras sólidas. Eu jamais vou botar meu dinheiro aonde não há uma estratégia clara. Da mesma maneira que eu faço o lucro retornar para o meu negócio de artesanatos. Pois busco ter uma estratégia clara com o lucro e o que fazer com esse lucro. E como fazer com que esse lucro se torne mais recursos para o negócio de artesanatos. Fazendo o negócio de artesanatos se desenvolver cada vez mais. A falta de um planejamento é uma armadilha gigante e comum que muitos dos novos artesãos enfrentam. Novos empreendedores em geral enfrentam. Mas no artesanato é particularmente o setor mais crítico que impacta negativamente a falta de planejamento. Onde, por exemplo, uma margem pode ser muito estreita. A competição no artesanato muitas vezes pode ser acirrada. Investir tempo e recurso no desenvolvimento de um plano de negócios, um plano estratégico, ter um plano operacional detalhado, não é apenas uma prática que eu recomendo para vocês fazer, mas é essencial para o sucesso no longo prazo e a sustentabilidade financeira do negócio de artesanatos. Corrigindo essa deficiência de planejamento, pode transformar um empreendimento artesanal que fica lá lutando, passando trabalho, entre idas e vindas, em um negócio florescente e lucrativo. Beleza?